Jó 35:37. Respondeu mais Eliú: Você acha que isto é justo? Você diz: A minha justiça é maior do que a de Deus. Pois você pergunta: Que proveito haverá para mim? Que ganho terei mais do que se eu tivesse pecado? Eu lhe responderei, e também aos seus amigos. Olhe para os céus e veja, e contemple as nuvens, que são mais altas do que você. Se você pecar, que dano causará a Deus? Se as suas transgressões se multiplicarem, que lhe fará? Se você for justo, que lhe dará a ele, ou que receberá ele da sua mão? A sua maldade pode prejudicar um homem como você, e a sua justiça pode aproveitar a um filho do homem. Por causa da multidão das opressões, os homens clamam, gritam por socorro por causa do braço dos poderosos. Mas ninguém diz: Onde está Deus, o meu Criador, que dá canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves do céu? Ali clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certamente Deus não ouvirá o grito vão, nem o Todo-Poderoso olhará para ele. Quanto menos quando você diz que não o vê. A causa está diante dele, por isso, espere por ele. Mas agora, porque a sua ira ainda não castigou, nem ele considerou muito a arrogância, Jó abre a sua boca com vaidade e multiplica palavras sem conhecimento. Prosseguiu Eliú e disse: Espere-me um pouco, e eu lhe mostrarei que ainda há razões em favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas, alguém que tem perfeito conhecimento está com você. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, ele é grande na força do seu entendimento. Ele não preserva a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Não retira dos justos os seus olhos, pelo contrário, com os reis no trono os assenta para sempre, e são exaltados. E, se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então ele lhes mostra as suas obras e as suas transgressões, pois se portaram com soberba. Ele lhes abre os ouvidos para a instrução e lhes ordena que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em prosperidade e os seus anos em delícias. Mas, se não o ouvirem, passarão pela espada e morrerão sem conhecimento. Os hipócritas de coração amontoam a ira, e, quando Deus os prende, eles não clamam por socorro. Morrem na sua mocidade, e a sua vida termina entre os prostitutos cultuais. Ao aflito livra por meio da sua aflição e por meio da opressão lhe abre os ouvidos. Assim também quer desviar você da boca da angústia para um lugar espaçoso, onde não há aperto, e as iguarias da sua mesa seriam cheias de gordura. Mas você está cheio do juízo do ímpio, o juízo e a justiça se apoderam de você. Cuidado, para que a ira não o incite a zombar, nem a grandeza do resgate o desvie. Por acaso a sua riqueza ou todos os seus grandes esforços o livrariam da aflição? Não suspire pela noite, em que os povos são arrebatados do seu lugar. Guarde-se e não se volte para a iniquidade, porque isso você escolheu em vez da aflição. Eis que Deus é excelso em seu poder, quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe pode dizer: Tu praticaste a injustiça? Lembre-se de exaltar a sua obra, de que os homens cantam. Todos os homens a veem, de longe o homem a contempla. Eis que Deus é grande, e nós não o compreendemos, o número dos seus anos é incalculável. Porque ele atrai as gotas de água, que destilam chuva para o seu vapor, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem em abundância. Por acaso alguém pode entender o estender-se das nuvens e o estrondo do seu pavilhão? Eis que estende a sua luz ao redor de si e cobre o fundo do mar. Pois por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Cobre as mãos com o relâmpago e ordena-lhe que fira o alvo. O estrondo da tempestade dá notícia a respeito dele, até o gado percebe a sua aproximação. Sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar. Ouçam atentamente o estrondo da sua voz e o ruído que sai da sua boca. Ele o envia por baixo de todos os céus, e o seu relâmpago, até as extremidades da terra. Depois dele, ruge a sua voz, ele troveja com a sua voz majestosa,
e não retarda o relâmpago quando se ouve a sua voz. Deus troveja maravilhosamente com a sua voz, faz grandes coisas, que nós não compreendemos. Porque ele diz à neve, cai sobre a terra, e a garoa e a forte chuva, sede fortes. Ele sela a mão de todos os homens, para que todos conheçam a sua obra. As feras entram nos seus esconderijos e ficam nos seus covis. Da recâmara do sul sai o redemoinho, e do norte, o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e a largueza das águas se congela. Também de umidade carrega as densas nuvens, as nuvens espalham os seus relâmpagos. Elas se movem em círculos, segundo o seu conselho, para fazerem tudo o que ele lhes ordena sobre a face da terra habitável. Seja para castigo, ou para a sua terra, ou para misericórdia, ele as faz vir. Incline os seus ouvidos a isto, Jó, pare e considere as maravilhas de Deus. Por acaso você sabe como Deus lhes dá ordens e faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Sabe você como as nuvens são equilibradas, essas maravilhas daquele que é perfeito no conhecimento? Você, cujas roupas estão quentes, quando ele aquieta a terra pelo vento sul, por acaso pode, como ele, estender o firmamento, que é sólido como um espelho fundido? Ensine-nos o que lhe diremos, nós nada poderemos expor, por causa das trevas. Dir-se-ia a ele que eu quero falar, ou desejaria um homem ser devorado. Mas agora não se pode olhar para o sol, que resplandece nas nuvens, quando o vento, tendo passado, as deixa limpas. Do norte vem o áureo esplendor, em Deus há uma majestade terrível. Ao Todo-Poderoso não o podemos compreender, ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso, os homens o temem, ele não olha para os que se julgam sábios de coração. Agora, convido você a entrar em espírito de oração e orar conosco nos motivos que serão citados. Ore pelos pastores fiéis ao seu chamado, bem como suas famílias, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo cada um dele. Ore pelos enfermos de sua igreja, de sua família, de sua amizade. Ore pelos fracos na fé, para que Deus os faça avançar em seus relacionamentos com Deus. Ore para que Deus conceda fé e perseverança à igreja perseguida. Ore pelos missionários que levam a palavra aos lugares onde não temos acesso. Ore por aqueles que estão afastados do Senhor e por aqueles que nunca o aceitaram como Salvador de suas vidas. Agradeça a Deus as bênçãos, o alimento de todo dia, o sustento, o trabalho, o amor dele para com você, pela sua família, seus irmãos e amigos. Peça a Deus aquilo que você tem desejo em seu coração e que vai contribuir para o avanço do reino de Deus. Ore pelo canal do Pendão Real, bem como o grupo de WhatsApp que permanece ativo. Ore, peça e agradeça. Em nome de Jesus, amém. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus
como seu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Tão real, firme, forte a brilhar. Bíblia, oração e louvor. Vamos cantar no amor e na paz. Vamos nos encontrar no